Não tem que pegar pra televisão e gravar um Instagram, um TikTok fazendo isso. O Banco Central não é palanque. Já começou bem, né? Já começou bem. Hoje vamos reagir aqui a um bate-boca, confusão, tiro, porrada e bomba na Comissão de Assuntos Econômicos lá no Senado. Aí protagonizaram aí Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, e Renan Calheiros. Vamos ver aí, eu vou fazer comentários. Não foi o senhor, mas alguém lhe informou, a informação está errada. Não há valores, não há nenhuma carta com valor de 11 bilhões. O Banco Central jamais tentou viabilizar a venda, não há. Pelo contrário. O Banco Central não pediu recurso ao FGC. O Banco Central responde uma pergunta do FGC que eu vou chegar à conclusão, mas o Banco Central está respondendo até agora ao Tribunal de Contas uma acusação de por não ter autorizado. O Banco Central e seus servidores foram expostos e caluniados sistematicamente nas ruas de Brasília porque não toparam. Aliás, coincidentemente, vale a pena te lembrar, na semana que o Banco Central rejeitou a compra do BRB, foi colocado um propósito de voto para poder mandar embora o presidente do Banco Central e os diretores. Então, se houve por parte do Banco Central, foi uma resistência técnica para olhar e analisar o projeto e entender que não era viável aquela compra. Gente, isso é uma absoluta verdade, tá? Eu vou até mostrar uma matéria aqui para vocês, para a gente relembrar algumas coisas que aconteceram, tá? A gente pega aqui, ó, essa notícia, por exemplo, de janeiro desse ano. Caso Master, PF investiga quem pagou por ataque de influenciadores ao Banco Central. E aí depois descobriu-se que foi o próprio Forcaro, né? Em outra frente, as conexões políticas de blá blá blá. Aí tem aqui, ó, influenciador recebeu 2 milhões para defender Forcaro, de jornal. Influenciadores digitais receberam até 2 milhões cada para defender nas redes sociais o dono do Banco Master, Daniel Forcaro, e lançar suspeitas sobre o processo de liquidação do Banco Central. Influenciador admite que foi pago para espalhar fake news pro Forcaro. Empresário confirma PF que pagou influenciadores para defender Forcaro e atacar o Banco Central. Então, assim, sinceramente, disso aí, ó, tem outras coisas pra falar do Galípolo, como, por exemplo, que ele fica nesse corporativismo de querer passar um pano aí pro Campos Neto, né? Aliás, por que o Campos Neto não tá aí no lugar dele, né? Porque vocês lembram disso, né? Quem foi que permitiu a existência do Banco Master? Foi o Campos Neto. Foi no início da gestão dele que o Forcaro foi lá. Tinha um banco falido que se chamava Banco Máximo. Ele permitiu que ele reativasse o Banco Máximo para comprar e trocar para Banco Master. Ele permitiu todo esse avanço e foi o Galípolo, assim que assume, passa um tempo e ele entra com um processo de liquidação. Aí o Galípolo liquida o Banco Master e depois saiu liquidando meu mundo, né? Aí liquidou aquele Will Bank, liquidou algumas coisas, agora eu me esqueci o nome de umas instituições financeiras que estavam ligadas ao Master, liquidou uma que era de carteira de investimento do Master, liquidou o Banco Pleno, saiu a caça às bruxas de todo mundo que estava envolvido nisso. E aí você, o Renan, vim dizer que ele estava favorecendo, o Banco Central proibiu a venda, foi por causa do Banco Central. É sacanagem, né? Você quer meter o pau em alguém, meta o pau no Campos Neto. Aí o que me incomoda no Galípolo nessa situação é que, assim, tudo bem. Mas aí eu imagino que é corporativismo mesmo, né? Dele não querer sujar o nome da instituição para dizer, o ex-presidente, que até um dia desse era o presidente dele também, né? Tava aí numa sujeirada. Mas isso é papel, por exemplo, do Renan trazer o Campos Neto, não o Galípolo. Esclareça porque... Mas não foi ele. Ele liquidou o banco. E ainda teve todo esse processo de fake news atacando ele e o Banco Central. Entende? Se o senhor me permitir, só para lembrar, quando o senhor esteve aqui pela primeira vez nessa comissão, eu perguntei sobre a compra do Master pelo BRB e o senhor rapidamente falou que a operação estava correta, era uma operação... O Banco Central jamais diria que a operação é correta, porque o Banco Central não comenta sobre instituição particular. Eu não posso fazer isso. Me permitam que eu vou lhe mandar
a gravação da resposta que o senhor deu aqui nessa comissão. Eu jamais disse que a operação estava correta, porque eu nem posso dizer isso. Eu não posso comentar sobre grosso modo, à primeira vista, a operação estava correta. Eu peço à secretaria da comissão para disponibilizar. Até porque essa é uma decisão que para o presidente do Banco Central essa gravação. Cabe ao Diorf fazer esse tipo de análise. E acho que assim, hoje, com todo respeito, presidente, só se a pessoa não tiver TV a cabo e nem acesso à internet para achar que o Banco Central trabalhou para vender para o BRB. Se a pessoa tem acesso, e aliás queria agradecer aqui à imprensa, porque eu confesso ao senhor que se não fosse o jornalismo profissional, dificilmente eu estaria sentado aqui nessa mesa. Isso é mesmo, viu? Porque assim, por exemplo, teve parte do jornalismo profissional que foi ruim, né? A Malu Gaspar, por exemplo, ela ficou querendo colocar na conta do Galípolo irregularidades na questão do Master, né? Ficou querendo associar ele ao Vorcário, querendo associar ele a tramóias envolvendo o Alexandre de Moraes, vamos lembrar disso. Aí o Galípolo pegou e desmentiu, depois o Alexandre pegou e desmentiu o Alexandre de Moraes, certo? Malu Gaspar teve um envolvimento aí ruim nessa situação. Mas a maior parte da imprensa, inclusive a imprensa tradicional, não foi só a progressista não, a tradicional ela deu luz mesmo aos fatos e botou, o Banco Central realmente não teve, no Banco Central do Galípolo, né? O Banco Central do Campos Neto foi o responsável por permitir isso. Mas a imprensa mostrou, não teve, eu não sei de onde tirou o Renan Calheiros tirou isso, cara. Eu sinceramente não sei de onde o Renan Calheiros tirou isso. O Banco Central, ele impediu a venda. Ele não autorizou. Cara, tá aqui. Publicado 3/9/2025. Banco Central rejeita a compra do Master pelo BRB. Tá na internet, é só entrar, cara. De onde que esse... Cara, assim, nesse aspecto aí, deve ter várias horas disso daí, mas nesse aspecto aí foi total despreparo do Renan. Total despreparo. O Banco Central decidiu rejeitar a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, que estava em análise pela instituição desde março, e era a última etapa regulatória necessária para que a operação fosse adiante. A decisão sobre o veto foi informada na noite dessa quarta-feira, e o comunicado, o BC não se pronunciou oficialmente. Aí tem aqui, negócio polêmico. Também, desde que o BRB anunciou a intenção de comprar o Master pelo valor de 2 bilhões, o negócio foi considerado polêmico. Aqui já se dizia, o Master tem uma política considerada agressiva pelo mercado, oferecendo rendimento de até 140 do CDI, bastante superior à média, que é em torno de 110 e 120. Aí, nesse momento aí, a galera já tava dizendo, tem alguma coisa errada aí. Mas veja, tem notícias, gente. Não tem, é coisa de doido o cara falar isso. Que vocês tentaram beneficiar, mas não teve isso, cara. Absolutamente não teve isso. Poucas vezes eu vi uma reação tão rápida e virulenta contra decisões de uma instituição como o Banco Central, como a rejeição da compra do BRB e a liquidação do Master. Foi a luz do sol que o jornalismo profissional jogou sobre o caso, que permitiu que eu esteja aqui hoje sentado. Então, a tentativa de acusar que isto ou aquilo, como tem se feito com o Banco Central, aliás, existiu e foi dado pela imprensa, inclusive, uma das perguntas que foi feita ao Ailton, quando ele foi o diretor Ailton, assim, pergunte desta maneira, porque a resposta dele obrigatoriamente vai cair para um lado ou para o outro. Ou ele vai ser acusado a partir dessa resposta ter atrasado, ou ele vai ser acusado a partir dessa resposta ter adiantado. Aliás, eu lembro muito bem, quando a gente rejeita o BRB e liquida, eu chegar em casa, ligar a TV e o experiente jornalista Fernando Gabeira falou assim, o Banco Central está correndo um grande risco de ser acusado e condenado pelas duas coisas, por ter liquidado e por não ter liquidado. É assim que acontece com quem desmonta um grande esquema nesse país. Longe desta comissão, não, presidente. Mas eu só quero dizer o seguinte, longe dessa que o comissão. Banco Central trabalhou, porque não procede. Porque a respeito disso tem um fato que eu considero gravíssimo e nós não tivemos nenhuma reação pública de Vossa Excelência. Qual é? É notório e sabido que o Centrão apresentou na Câmara dos Deputados um projeto para possibilitar a exoneração de presidente... Não, o senhor não falou sobre isso. Falei agora. Não, mas contando o caso... Isso, acabei de falar, falei na semana... E na época, este caso, eu estou contando exatamente por isso.
querendo aprovar e obteve a urgência dos líderes para o Legislativo exonerar presidente e diretor do Banco Central. Nós não tivemos reação pública de Vossa Excelência. Não, da minha excelência eu tive uma reação pública. E na construção que nós pretendemos para a independência do Banco Central, essas coisas todas vão se somando. A reação pública de Vossa Excelência naquela oportunidade era pedagógica, e ela foi... para a gente delimitar o limite da independência do Banco Central. Posso só pegar a palavra um pouco? Ela foi pedagógica. No dia seguinte, o Banco Central teve a coragem de rejeitar. O Banco Central não tem que pegar para televisão e gravar um Instagram, um TikTok fazendo isso. O Banco Central não é palanque. O negócio foi pesado aí, né, gente? Veja, o Renan foi super despreparado nessa. Aí tem o resto, né? Pode pegar na íntegra tudo, mas esse trecho específico foi muito ruim, muito ruim. Veja, o Galípolo realmente não tem que estar fazendo, que nem ele disse, né? O que é que o Renan esperava dele? Gravar um TikTok, gravar um Reels, fazer post no Face, né? Fazer um post no feed lá dizendo, olha, né? Dançando, o que é pra fazer? Ele não é o Nicolas Ferreira, né? Entendeu? Assim, cara, isso é prejudicial, porque assim, veja, se tem uma das coisas que o Galípolo é muito bom enquanto figura pública, presidente do Banco Central, ele fala pouco. Ele é praticamente mudo. Não é que ele não fale, ele fala, mas ele fala em momentos que tem que falar. Em congressos que o Banco Central tá, em entrevistas que o Banco Central é chamado a falar, em momentos como esse que ele é chamado e ele vai lá e fala. Mas o Galípolo, ele não é o cara, como o Campos Neto era e que prejudicava o governo Lula, de ficar falando, olha, o governo não devia fazer isso, o governo não devia fazer aquilo, a política fiscal do governo impede o Banco Central de trabalhar, não sei o que. Ele não faz isso e não deve ser feito mesmo. Gente, vocês têm que entender que o presidente do Banco Central faz, ele pode fazer, gerar até uma crise cambial. É que nem agora não é mais o Haddad, é o Dário Durigan, né? Mas o Dário Durigan, que é o ministro da Fazenda, ou o próprio Lula, existem 3 pessoas que, a depender do que fale, pode gerar uma crise no país. Uma crise até de fuga de capital, né? Aí que engloba na crise cambial que eu disse. É o Galípolo, presidente do Banco Central, porque é a autoridade monetária do país falando. O Dário Durigan hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, que é o ministro da Fazenda, que ele controla todas as decisões econômicas, é o carro-chefe, é ele, enquanto governo, né? E o próprio Lula, o próprio presidente Lula, que a depender do que ele fale pode gerar um problema. Então você veja, o cara, ele controla a autoridade monetária do país. Ele tá presidindo o Banco Central que mexe com a Selic, que mexe com a taxa básica de juros. Uma coisa errada que ele fala e passa uma impressão errada, o mercado começa a pressionar por mais juros, sabe? Se ele falar algo errado, por isso que eu acho que ele também fica nesse corporativismo com o Campos Neto, porque tudo é motivo pro mercado, né? Olha só o que falou, olha só o que não falou. Então, assim, é muito paia, cara. É muito paia você ver uma pessoa como Renan Calheiros, velho de guerra, raposa velha aí, querendo pressionar o Galípolo. Realmente ele queria o quê? Queria que o cara fizesse rios? Queria que o cara fizesse o quê? Não é papel dele fazer isso. Não é papel dele. Mas não é mesmo, sabe? Não é esse o papel dele. O papel dele foi feito. O papel dele era proibir a compra do BRB, liquidar o Master e saiu liquidando outras empresas que a gente nem sabia que estava envolvida, né? Por exemplo, eu só vim descobrir que o Will Bank era do Master depois que foi liquidado. Nem sabia. Mas eu não fazia ideia. O próprio Banco Master eu só soube que existe há pouco tempo atrás, porque o Paulo Gala ele virou o presidente, ele virou o economista-chefe, né? Virou economista-chefe. E aí eu descobri, porque eu acompanho o Paulo Gala, ele virou economista-chefe e descobri que o Banco Master existia. É um banco pequeno, né? Então, simplesmente não. Tá errado. Tá errado. Erradíssimo. Diga aí o que é que você acha disso. Você concorda com o que eu falei? Você concorda com o Renan Calheiros? Você concorda com o Galípolo?
É interessante se ter esse bate-boca aí. O bate-boca, pra mim, ele ficou acontecendo por causa do Renan, né? Ele ficou provocando ali o tempo todo o Galípolo, a ponto de ele ter que defender a si e a instituição, né? Então eu peço para que você comente aí, gente. Comente o que você acha, curta, compartilhe, se inscreva e hype o vídeo. Faça essas 3 coisas. Curta o vídeo, se inscreva e ative o sino, é uma casadinha, e comente e hype o vídeo. E uma 4ª questão é você comentar. Você pode ser membro também para ajudar o canal, e você pode mandar um pix aqui se você quiser e puder. Beleza? Então é isso, gente. É o que eu tinha para hoje, e até o próximo vídeo.